Bem-vindo a mais uma história aqui no canal Recanto das Histórias. O amanhecer mal conseguia atravessar a densa camada de nuvens turvas, tingindo o céu de tons acinzentados e sujos. Amanda gemeu, sentindo uma dor surgir nas têmporas. Ao abrir os olhos, piscou com força, até mesmo a luz fraca a fez cerrar as pálpebras. Onde ela estava? Ao redor, o cenário era o pior possível: montanhas de lixo doméstico, sacos rasgados, pedaços de móveis quebrados, metal retorcido. Amanda tentou se erguer, mas o corpo respondeu com uma fraqueza profunda, como se estivesse feito de algodão. Ela estava deitada em um colchão velho e afundado, sujo com algo indefinido. Usava um pano enrolado como travesseiro, e acima de sua cabeça pairava um céu carrancudo, repleto de corvos circulando lentamente. Meu Deus! Sussurrou Amanda com os lábios secos. A sede era insuportável. Ela tentou se sentar novamente, e dessa vez conseguiu. A fraqueza drenava suas forças, mas o medo a empurrava adiante. Precisava entender o que tinha acontecido e como havia ido parar naquele lugar terrível. Ao lado do colchão havia um pedaço de papel amassado e uma caneca meio vazia. Com dificuldade, Amanda pegou e viu dentro um líquido esverdeado com cheiro característico de ervas. Instintivamente, entendeu que se tratava de uma bebida medicinal. Sem pensar duas vezes, tomou o resto do conteúdo em um único gole. O gosto era amargo, mas aliviou um pouco a sede. Então, algo chamou sua atenção, uma anotação. Sua mão tremia quando Amanda desdobrou o papel amarelado. Em uma caligrafia trêmula, estava escrito: Oi. Se você está lendo isso, significa que já recobrou a consciência. Eu te encontrei desacordada nesse lixão algumas horas atrás. Você teve sorte de eu estar passando por aqui. Não sei o que aconteceu com você, mas a sua aparência estava péssima. Te dei um chá de ervas. Espero que ajude. Conheço um pouco de plantas medicinais. Esse chá deve aliviar a dor e a fraqueza. Vi quando te trouxeram aqui à noite. Eram dois, um homem e uma mulher, num jipe preto. Eles riam e diziam que tudo correu bem. Não sei quem são, nem por que fizeram isso, mas não gostei nada do que vi. Não posso ficar aqui por muito tempo. Este lixão não é o lugar mais seguro. Meu nome é Gabriel. Siga para o norte, ao longo da fábrica abandonada. Após alguns metros, você verá um buraco na cerca. Por ali é possível sair. Tenha cuidado. Amanda congelou, relendo o bilhete repetidamente. As palavras daquele desconhecido a atingiram como um raio. Tinham levado ela até ali durante a noite. Quem eram essas pessoas? E por quê? E mais importante, quem era Gabriel? E por que a ajudou? A cabeça dela fervilhava com perguntas, mas nenhuma resposta vinha. Sua mente parecia travada em um ponto do passado, impedindo que ela se lembrasse de qualquer coisa além do próprio nome. Tentou se concentrar, mas só vinham imagens desconexas. Chá, marido, paz. Ah, o marido. Bruno. Ela se lembrou do rosto dele, dos olhos gentis, do sorriso suave. Ele devia estar procurando por ela. Com certeza, Bruno estava desesperado para encontrá-la. Segundos depois, surgiu outro rosto na memória: Eliane. Sua amiga. Eles haviam passado na casa de Eliane para tomar um chá, antes de irem visitar os pais dela. Sim, estava tudo certo. Os pais. Amanda levou a mão à cabeça. Lembrou-se de quando, pouco antes, Bruno contou que os pais biológicos dela haviam sido encontrados, após tantos anos de busca. Armando e Evani. Ela tinha sido levada deles ainda criança, e cresceu num abrigo sem saber da própria origem. Na noite anterior, estavam prestes a encontrá-los pessoalmente. As malas já estavam no carro. De repente, uma dor aguda explodiu em suas têmporas, como se alguém apertasse sua cabeça com um torno. Ela gemeu e fechou os olhos. As lembranças vinham em fragmentos, confusas e dolorosas. Lembrou-se de ter tomado chá na casa de Eliane. Era um chá delicioso, com um aroma incomum. Bergamota e hortelã, disse a amiga, sorrindo. Depois disso, ela começou a passar mal. Muito mal. A cabeça girou, a visão escureceu, e então, tudo ficou em branco. Agora, estava ali, num lixão. Eliane. Sussurrou Amanda, com a voz tomada por suspeita. Havia algo errado.
Coincidências demais. O chá, o mal-estar repentino, o descarte no lixão. Será possível que Eliane estivesse envolvida? Mas qual seria o motivo? E por que tudo aconteceu justo antes da viagem para conhecer seus pais verdadeiros? O coração de Amanda batia descontrolado no peito. O medo e a confusão se misturavam a um sentimento de traição. No fundo, ela ainda não conseguia acreditar que Eliane, sua amiga, pudesse ter feito aquilo com ela. Mas o bilhete de Gabriel não deixava dúvidas. Ela havia sido levada até ali durante a noite por um homem e uma mulher. Será que foi o Bruno? Murmurou Amanda, com uma nota de desespero na voz. Seria possível que Bruno também estivesse envolvido? O homem que ela mais amava, em quem mais confiava no mundo, teria sido capaz de traí-la? A ideia era insuportável. Amanda não queria acreditar. Mas os fatos pareciam falar por si mesmos. Além disso, o comportamento de Bruno vinha mudando ultimamente. Estava mais reservado, distante. Vivia dizendo que precisava trabalhar, sumia por dias inteiros, sempre com a desculpa de viagens a trabalho. Aquilo estava longe de parecer um casamento ideal. Reunindo as forças que ainda tinha, Amanda se pôs de pé. A cabeça girava, mas ela seguiu determinada na direção indicada por seu misterioso salvador. Precisava sair daquele lixão. Precisava descobrir a verdade. Precisava entender quem a tinha traído. O local parecia imenso. Os cacos de vidro e pedaços de plástico quebrados estalavam sob seus pés. O ar era carregado de um cheiro podre e sufocante. Corvos circulavam acima dela, grasnando como se anunciassem um presságio sombrio. Amanda tropeçava, caía, mas se levantava e seguia. A sede era cruel, mas ela sabia que não podia parar. No bilhete, Gabriel havia mencionado uma fábrica abandonada. Era ali que ela esperava encontrar uma saída. Depois de algum tempo, ao longe, ela avistou os contornos de uma construção parcialmente destruída. A fábrica era enorme, escura, com o telhado desmoronado e as janelas quebradas. Parecia esquecida por todos. Amanda apressou o passo, sentindo que o fim daquele pesadelo estava próximo. Ao se aproximar da fábrica, viu que havia um muro de concreto ao redor, bastante alto, embora em alguns pontos estivesse desmoronando. Ela caminhou ao longo da parede, observando com atenção, até encontrar o que procurava. Um buraco largo bastante para alguém passar por ele. Ela suspirou aliviada e correu até lá. Com algum esforço, passou pelos escombros de concreto e saiu do outro lado. Agora estava fora do lixão. Mesmo que ainda estivesse em meio a uma zona industrial, aquele lugar parecia o paraíso em comparação. Galpões e garagens abandonados cercavam o local. O ar ali parecia um pouco mais limpo, e os odores, menos intensos. Amanda parou por um instante para recuperar o fôlego, olhando ao redor, confusa. E agora? Sussurrou, sem saber para onde ir ou o que fazer. De repente, lembrou-se do celular. Se estivesse com ele, poderia ligar para Bruno e esclarecer tudo. Com pressa, começou a tatear os bolsos, mas todos estavam vazios. Nada de celular, dinheiro, documentos. Levaram tudo, murmurou Amanda, com amargura na voz. Seus inimigos misteriosos não haviam apenas jogado ela em um lixão. Tinham tirado tudo dela. Desorientada, Amanda resolveu seguir adiante, caminhando sem rumo pela estrada, torcendo para encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Logo, ao longe, avistou a silhueta de um homem. Era um senhor de idade, vestindo roupas de trabalho sujas, remexendo o lixo de um container enquanto cantarolava alguma coisa. Amanda se aproximou com cautela e perguntou, hesitante: "Oi, com licença, o senhor poderia me ajudar?" O homem parou o que estava fazendo e a encarou com desconfiança. "O que você quer?" resmungou. "É que, eu estou perdida", respondeu Amanda, tentando achar as palavras certas. "Eu não sei o que aconteceu comigo. Me chamo Amanda e eu realmente preciso de ajuda." O homem a observou dos pés à cabeça. "Perdida, é? Pela sua aparência, não parece ser daqui", comentou. Amanda olhou para si mesma. Suas roupas estavam imundas e amarrotadas. Ela parecia mesmo uma sem-teto. "Fui deixada aqui durante a noite", explicou. "Não sei quem fez isso, nem por quê. Não me lembro de nada." O homem franziu a testa. "Durante a noite?"
Bom, aqui acontece de tudo. Já nem me surpreendo mais. Por favor, me ajude, implorou Amanda. Estou tentando encontrar um homem chamado Gabriel. Ele me ajudou. O senhor o conhece? O senhor ficou pensativo. Gabriel. Gabriel, repetiu, coçando a cabeça. Acho que conheço. Um rapaz jovem, interessado em ervas, não é? Faz tempo que não o vejo. Ele costuma ajudar o pessoal daqui, de vez em quando. Muito obrigada, exclamou Amanda, esperançosa. E como o senhor se chama? Me chamo Francisco. Mas pode me chamar de seu Chico. Não ligo não, respondeu, com um leve sorriso. Muito prazer, seu Chico. O senhor sabe onde o Gabriel mora? Morava ali perto, num casarão abandonado, perto do rio. Mas pelo que ouvi dizer, agora está vazio. E o senhor sabe como posso encontrá-lo? Insistiu Amanda, sem desistir. Seu Chico deu de ombros. Tenta procurar pela região. Vai que alguém viu. Mas, olha, melhor você ir embora daqui, menina. Esse lugar só tem desgraça. E dizendo isso, ele voltou a remexer o container de lixo. Amanda percebeu que não conseguiria mais nada com ele. Obrigada, mesmo assim, disse, e seguiu seu caminho. Caminhava por uma rua suja, atenta a tudo ao redor. Uma única ideia martelava em sua mente: encontrar Gabriel. Era sua única esperança. O que mais poderia fazer sem documentos, sem telefone e sem dinheiro? O centro da cidade ainda estava longe, e ela sabia que dificilmente alguém pararia para dar carona a uma mulher suja e desorientada. Mas a beira do rio ficava logo adiante. Ela sentiu o cheiro de água fresca no ar e se lembrou de quando, na infância, ia até lá com os pais adotivos. Nadava numa boia inflável, pescava com o pai. Quer dizer, fingia. Tinha medo de colocar minhoca no anzol, então usava miolo de pão. Ao se forçar a lembrar disso, Amanda conseguiu acessar fragmentos mais antigos de sua história. Como se um véu de névoa fosse lentamente se dissipando, as imagens da infância começaram a surgir. Ela se viu no corredor do orfanato, o som das risadas infantis ecoando pelas paredes. Amanda estava encolhida num canto, observando os outros brincarem. Sempre se sentia deslocada, diferente. Seu gaguejar a afastava das outras crianças. Ela nem consegue falar. Zombava uma menina maldosa. Amanda encolhia os ombros e corria para se esconder. Ela já tinha sido escolhida por 2 famílias, e devolvida 2 vezes. Sempre com a mesma justificativa. Ela não fala direito. Mas o que esperavam? Pensava Amanda. Fui deixada na porta do orfanato com 1 ano de idade. Ninguém sabe quem são meus pais, nem o que herdei deles. Ela lembrava dos sussurros das cuidadoras. Será que alguém vai querer adotar a Amanda Siqueira de novo? As outras crianças até faziam apostas com bolachas. Aposto que não vai. Aposto que sim. E Amanda ouvia aquilo tudo. Seu coração se encolhia de medo. Até que, num dia cinzento de outono, um casal apareceu. Eram Hélio Barros e Ivone Barros. Gentis, tranquilos, com um olhar que demonstrava certeza. Eles sabiam exatamente quem estavam procurando. Amanda sentiu uma conexão imediata com os dois. Após uma longa conversa com a diretora do orfanato, Hélio e Ivone se aproximaram dela. A mulher se abaixou, pegou a mão da menina e disse com voz suave: Amanda, nós queremos que você venha morar com a gente. Tudo bem para você? Amanda mal podia acreditar no que ouvia. Tinham escolhido ela. Eu, tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. O gaguejo a impediu de agradecer como queria. Hélio sorriu. Sabemos que você tem dificuldade para falar, mas isso não importa. Vamos te amar exatamente como você é. Naquele dia, a vida de Amanda mudou completamente. Hélio e Ivone tornaram-se sua verdadeira família. Eles a cercaram com tanto amor e cuidado como ela jamais havia experimentado. Especialmente o pai. Ele era ex-ator e agora dava aulas de dicção e expressão vocal. Decidido, disse a ela: nós vamos vencer isso juntos. Acredite, não é uma sentença, apenas um pequeno obstáculo. E vamos superá-lo. Hélio Barros desenvolveu um método próprio com exercícios de respiração, articulação e controle emocional. Ele passava horas ao lado de Amanda,
repetindo pacientemente sons e palavras. Certa vez, ele trouxe para casa uma câmera antiga. Filhinha, vamos gravar um vídeo simples. Só diga algo sobre você. Não precisa ter medo, estou aqui com você. Amanda ficou apavorada. Falar na frente de uma câmera parecia um desafio insuportável. Mas o olhar calmo e confiante do pai logo a acalmou. Como de costume, ela começou a gaguejar logo nas primeiras palavras. Mas Hélio não a interrompeu. Apenas sorria e a incentivava com os olhos. Depois da gravação, ele mostrou o vídeo para ela. Olha só, Amanda. Se veja por outro ângulo. Está vendo? Você consegue falar. Só precisa treinar mais um pouco. Ela se olhou na tela, surpresa. Sim, ainda com dificuldade, mas ela conseguia falar. E antes, acreditava que não era capaz, que nunca falaria como as outras pessoas. Eles repetiram os exercícios todos os dias. Hélio gravava, e depois os dois assistiam juntos, corrigindo erros, praticando a pronúncia. Pouco a pouco, Amanda começou a se sentir mais confiante. A gagueira foi diminuindo, dando lugar a uma fala mais clara, firme e conectada. Em poucos meses, ela quase conseguiu se livrar completamente do problema. Foi um verdadeiro milagre, fruto do amor e da paciência dos pais adotivos. As lembranças vieram com tanta força que Amanda parou, exausta. Lágrimas escorriam por seu rosto, lavando a poeira e a sujeira. Ela era profundamente grata a Ivone Barros e Hélio Barros por terem lhe dado uma chance de ter uma vida normal. Eles preencheram o vazio dos pais que ela nunca conheceu. Infelizmente, aquele período de felicidade não durou muito. Logo, outra imagem tomou conta de sua mente, o necrotério. Paredes frias de azulejo, o cheiro forte de formol. Seus pais adotivos estavam mortos. Um acidente de carro, uma tragédia repentina. 2 corpos cobertos por lençóis brancos. E ela, como filha, precisou reconhecê-los. Amanda se lembrava perfeitamente de como as pernas falharam. O mundo girou diante dos seus olhos. O grito ficou preso na garganta. Hélio e Ivone a tiraram do orfanato ainda criança. Deram-lhe amor, cuidado, educação, esperança. E agora, não estavam mais ali. Amanda se via sozinha outra vez. Depois da morte deles, começaram os sonhos estranhos. Pesadelos em que ela caía num abismo sem fim, se sufocava em labirintos escuros, fugia de perseguidores sem rosto. Sonhos que muitas vezes se tornavam realidade, sinais de doenças, perdas e perigos. Amanda aprendeu a prestar atenção neles. Tentava decifrar seus significados para se proteger dos golpes da vida. 2 anos após a tragédia, ela conheceu Bruno. Os dois foram padrinhos no casamento de amigos em comum. Amanda se lembrava daquele dia com nitidez. A imagem daquele momento apagou os cheiros do lixo, o medo e a dor. Era um dia ensolarado. O restaurante estava enfeitado com flores e balões. O salão, banhado pela luz do sol. Risos, música alta, e o olhar dele. Bruno era bonito, confiante e carismático. Desde o começo, a cercou de atenção e cuidado, como se sentisse a dor escondida em sua alma. Oi, eu sou o Bruno. Você é a Amanda, né? Perguntou ele com um sorriso. Oi, sou eu sim, respondeu ela, um pouco envergonhada com o olhar intenso dele. Antes disso, só se conheciam de vista. Tinham se cruzado algumas vezes pelos corredores da universidade, mas nunca haviam conversado. Naquele casamento, seus caminhos realmente se cruzaram. Então, colega de missão, disse Bruno com um sorriso, hoje temos uma tarefa importante, sobreviver à tempestade das tradições de casamento e não perder as alianças. O sorriso dele acalmou um pouco a tensão de Amanda. O salão de festas estava em clima de festa, gritos de beijo, beijo, o primeiro brinde, e logo começaram as brincadeiras típicas de casamento. Amanda, você tem que participar dessa prova. Você é super espontânea, insistia Eliane, empurrando a amiga em direção ao palco. Amanda hesitava, corando de vergonha. Nunca gostou de ser o centro das atenções, muito menos de participar de brincadeiras bobas em público. Mas Eliane foi insistente. No fim, Amanda cedeu. Tá bom, mas só se o Bruno for meu par, disparou, olhando de lado para ele. O rapaz, que estava por perto,
sorriu e piscou para ela. Com prazer. Eliane mordeu o lábio com força e se afastou, claramente contrariada, para procurar outro parceiro. Dizia-se por aí que ela era apaixonada por Bruno desde o primeiro ano da faculdade. Mas o futuro economista parecia não notar a estudante. Eliane já tinha tentado de tudo, desde saias cada vez mais curtas até saltos altíssimos e maquiagens marcantes, mas Bruno sempre manteve uma distância cortês. Se a segurava pela mão em alguma festa, era só como gesto amigável. Nada mais. E então, Amanda apareceu. E Bruno pareceu ativar todo o seu charme. A primeira prova foi até engraçada de tão simples. Os casais tinham que alimentar um ao outro com iogurte, de olhos vendados. Claro que Amanda e Bruno acabaram todos sujos, mas riram como há muito não riam. Amanda quase perdeu o fôlego de tanto rir quando Bruno, atrapalhado, acabou espalhando iogurte até no cabelo dela. Desculpa. Eu juro que tentei, disse ele, rindo, enquanto limpava a bochecha dela com o polegar. Ao toque dele, Amanda sentiu arrepios. A segunda prova era mais difícil, uma música lenta com uma laranja entre as testas. Se o fruto caísse, o casal era eliminado. Mesmo parecendo impossível, Amanda e Bruno conseguiram se manter até o fim, sem derrubar a fruta. Ela sentia o calor dele, o leve toque da respiração na pele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se feliz. Segura. Desejada. Você dança muito bem, sussurrou Bruno quando a música terminou. Ele olhava para Amanda com admiração e sorria. Obrigada. Você também, respondeu ela, tentando disfarçar o nervosismo. Mas o momento mais marcante da noite foi o concurso Adivinha a Melodia. Os noivos foram vendados e deveriam identificar músicas apenas ouvindo os primeiros segundos. Os padrinhos tinham que ajudá-los com mímicas. Quando começou a tocar uma música famosa, Amanda não resistiu e começou a dançar, tentando mostrar a Bruno todos os gestos possíveis que remetiam ao amor. Abraçou o ar, mandou beijos, desenhou corações invisíveis com as mãos. Bruno, sem enxergar nada, tentava adivinhar a melodia, sem sucesso. Por fim, o apresentador anunciou que o tempo tinha acabado. Bruno tirou a venda e olhou para Amanda, rindo. O que foi isso? Eu estava tentando te ajudar, disse ela, corando e abaixando os olhos. Ajudar? Você mais atrapalhou do que ajudou. Mas foi divertido, respondeu ele, pegando sua mão. Vem, vou te pagar algo para beber. Naquela noite, conversaram até o amanhecer. Contaram sobre suas vidas, sonhos e fantasias. Amanda, um pouco envergonhada, dividiu com ele seus pesadelos recorrentes e sua intuição aguçada. Bruno a ouviu com atenção e empatia, sem interromper. Eu acredito em você, disse ele, por fim. Acredito nos seus sonhos e na sua sensibilidade. Se você deixar, quero estar ao seu lado, para te proteger de tudo que for ruim. No geral, o casamento foi um sucesso. Claro, não faltaram os clássicos, uma briguinha aqui, uma reconciliação ali, tudo regado a risadas e brindes. Mas para Amanda, o mais importante daquela noite foi conhecer Bruno. E o que veio depois? No dia seguinte, foi ele quem ligou primeiro. Oi, é o Bruno. Espero não ter te acordado. Finalmente consegui falar com você. Bruno? Não me acordou. Como está sua cabeça depois de ontem? Disse Amanda, ainda sonolenta. Tá melhor que perfeita. E a sua? Melhor do que mereço, brincou ela, bocejando. Olha, eu estava pensando. Seria um crime desperdiçar a chance que esse casamento nos deu. Que tal um café? Amanda hesitou por um instante. Seu instinto, que às vezes a avisava sobre o futuro, estava em silêncio. Silêncio, para ela, era sinal de segurança. Café? Quando? Agora. Tô por perto. Hoje acho que não vai dar. Tenho algumas coisas para resolver. Mas amanhã pode ser? Claro, sem problema. Bruno sorriu. Que horas você fica livre? E foi assim que tudo começou. Ele foi persistente, mas nunca insistente. Depois do café, passou a cortejá-la com entusiasmo. Ligava todos os dias, fazia convites para o cinema, para passeios no parque, para jantares simples. Naquela época, Bruno era criativo e romântico. Certa vez, até organizou um encontro no terraço de um prédio alto.
Sentaram abraçados, observando o céu noturno salpicado de milhões de luzes da cidade. Sabe, desde o início eu percebi que você era diferente, disse ele, acariciando suavemente os cabelos dela. Sério? Perguntou Amanda, prendendo a respiração. Sim. Você é gentil, inteligente, linda e tão verdadeira. Nunca conheci alguém assim. Os olhos dele brilhavam com a sinceridade do sentimento. Meses depois, Bruno a pediu em casamento. Foi num restaurante pequeno e acolhedor, o mesmo onde haviam jantado juntos pela primeira vez. Tirou do bolso uma caixinha de veludo com um anel e disse as palavras que ela tanto sonhava ouvir. Amanda, quer casar comigo? Na hora, os olhos dela se encheram de lágrimas de alegria. Claro que sim, respondeu, jogando-se nos braços dele. O casamento foi simples, mas cheio de emoção. Apenas os amigos e parentes mais próximos estiveram presentes. A madrinha foi Eliane, que, como de propósito, acabou derrubando suco no vestido da noiva. Mas mesmo assim, Amanda se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Depois disso, começaram a vida de casados. Bruno se mostrou um marido carinhoso e atencioso. Enchia Amanda de mimos, levava café da manhã na cama, presenteava com flores. E se esforçava para que cada dia fosse único. Uma vez, apareceu com um buquê de margaridas, as preferidas dela. É para você, disse, beijando-a. Obrigada. São lindas, respondeu Amanda, sentindo o aroma das flores. Eu sei que você ama essas. E elas me lembram você. Simples e delicadas. A sogra, no entanto, não foi tão doce quanto o marido. Evani Siqueira era uma mulher exigente e controladora, acostumada a comandar tudo. Bruno, você tem certeza de que ela é a mulher certa para você? Perguntou uma vez, enquanto Amanda não estava por perto. Mãe, não duvide. A Amanda é a melhor mulher do mundo. Eu a amo mais do que tudo, respondeu Bruno, olhando-a com firmeza. Evani suspirou, com certa tristeza no olhar. Ela via o quanto o filho amava aquela moça, e resolveu dar uma chance à nora. Com o tempo, Evani acabou se afeiçoando a Amanda, percebendo quanto ela era gentil, prestativa e dedicada ao casamento. Certa vez, ela mesma ligou para a nora e a convidou para um chá. Amanda, querida, vem aqui em casa hoje à noite. Vamos conversar com calma, só nós duas, disse, com um tom amável. Amanda ficou um pouco apreensiva, mas não teve coragem de recusar. Naquela noite, foi até a casa da sogra. Tomaram chá com torta feita por Evani, e conversaram sobre vários assuntos. Amanda, quero te pedir desculpas, disse a sogra, olhando-a nos olhos. No começo, eu não te aceitava. Mas agora vejo o quanto você faz o Bruno feliz. Obrigada por isso. Está tudo bem, dona Evani, eu entendo. O importante é que agora a gente se dá bem, respondeu Amanda, com um sorriso sincero. A partir daquele dia, a relação das duas mudou. Tornaram-se amigas. Conversavam com frequência, iam juntas às compras, trocavam confidências. Aos olhos de quem via de fora, a vida de Amanda parecia perfeita. Um marido amoroso, um bom emprego no escritório, uma sogra que a apoiava. Mas, por dentro, ela sentia um vazio. Algo parecia fora do lugar. Talvez fosse a ausência de filhos. Ou talvez fosse o fato de que Bruno vivia viajando a trabalho, desde que foi promovido a gerente de suprimentos em uma grande fazenda. Eliane, por outro lado, sempre minimizava qualquer pressentimento ruim de Amanda. Ah, para com isso, mulher. Tá reclamando de barriga cheia. Me desculpa a sinceridade. Vive bem vestida. O marido se mata de trabalhar para te dar conforto. Tem emprego fixo no escritório. E ainda tá insatisfeita. Não é isso, Eliane. E eu não tenho culpa se escolhi outro curso, e não de química, retrucou Amanda, tentando manter a calma. As bochechas de Eliane coraram. Claro que não tem culpa. Mas queria ver você passar o dia todo na minha pele, trancada num laboratório, sendo técnica. Aí sim você ia entender. Como dizem, barriga cheia não entende a vazia. Amanda balançou a cabeça, sem entender por que a amiga de longa data estava tão amarga. Eliane não era menos inteligente que Amanda. Às vezes, até parecia mais esperta. Diziam por aí que, de tanto tédio, ela teria criado em seu laboratório de química um elixir especial,
quase como um afrodisíaco. A fórmula, supostamente, era irresistível para os homens. Bastava pingar umas gotas no copo de um desavisado, e pronto. Noite garantida ao lado de um bobo encantado, e junto com isso, flores, presentes caros e promessas apaixonadas. Claro, Eliane negava veementemente que usasse seus conhecimentos de química na vida pessoal. Mas, vendo o estilo de vida dela, não era difícil perceber que ela não era tão inocente quanto gostava de parecer. Amanda, por outro lado, nunca buscou riqueza fácil. Seu maior sonho era encontrar seus pais biológicos. Ela sabia que tinha sido adotada ainda bebê, e desde então, alimentava a esperança de um dia descobrir a verdade sobre sua origem. Até que, certa vez, Bruno chegou em casa com uma expressão radiante. "Amanda, tenho uma surpresa para você", disse ele, com um sorriso misterioso. "Que surpresa?" ela perguntou, curiosa. "Encontrei seus pais." Bruno lhe estendeu um envelope com uma foto. "Acredita que eles são multimilionários? Perderam a filha ainda pequena. A menina, chamada Poliana, foi sequestrada do carrinho de bebê na frente de uma loja. Tentaram achar, mas nunca conseguiram resgatá-la, e nunca desistiram de procurá-la." Amanda abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma foto de um casal de meia-idade. Seu coração disparou. "Quem são eles?" perguntou, com a voz trêmula. "Seus pais. Eles moram em outra cidade e estão te procurando há anos. Querem muito te ver." Bruno a abraçou com carinho. Amanda começou a chorar. Não conseguia acreditar. Seu maior sonho estava se tornando realidade. Naquele mesmo dia, ela ligou para o número que estava no envelope. A emoção na voz da mulher do outro lado da linha foi imediata. "Filha, esperamos tanto por esse dia. Vamos te esperar com seu marido aqui em nossa casa de campo", disse Evani, a mãe biológica. Amanda mal podia conter a ansiedade. Já imaginava o abraço, as histórias que contaria, tudo o que queria compartilhar. Mas tudo desmoronou num segundo. Antes de pegarem a estrada para o encontro, Amanda e Bruno passaram na casa de Eliane. Agora, olhando para trás, Amanda nem sabia explicar o porquê. Foram eles. Simplesmente pararam na casa da Eliane, e, depois disso, Amanda só recobrou a consciência no lixão. Essas lembranças, apesar da dor que traziam, eram como uma boia de salvação, ajudavam-na a seguir em frente. Ela ainda não sabia o que a esperava, mas acreditava que descobriria a verdade. A trilha levou-a até o rio, que corria lentamente entre margens cobertas de lixo. Não muito longe, Amanda avistou algumas cabanas tortas, feitas de papelão e madeira compensada. Ali viviam moradores de rua. Mesmo com vergonha e insegurança, ela decidiu se aproximar. Em frente a uma das cabanas, um senhor idoso entalhava algo em madeira. Tossindo levemente para chamar atenção, Amanda se dirigiu a ele. "Com licença, o senhor sabe me dizer se o Gabriel mora aqui por perto?" O velho estreitou os olhos, observando-a com desconfiança. "E para que você quer ele?" "Ele me ajudou. E eu preciso encontrá-lo", respondeu Amanda. O homem coçou a cabeça, pensativo. "Gabriel, ele é tipo um médico pra gente aqui. Cuida dos doentes, conhece bem as ervas. Mora mais adiante, seguindo o rio. Quando você ver um barco velho virado de cabeça para baixo, por ali fica o lugar dele." Era uma casa de um antigo fiscal de pesca. "Muito obrigada", sussurrou Amanda, recomeçando a caminhar pela margem. Seu coração acelerava a cada passo. O que a aguardava? Quem era Gabriel? E o que realmente tinha acontecido na noite anterior? Pouco depois, ela viu o barco tombado. Perto dele, um pequeno fogo ardia, com uma chaleira chamuscada pendurada por cima. Penduradas numa corda, diversas ervas secavam em feixes bem organizados. Sentado junto ao fogo, estava um homem jovem. Seu rosto estava coberto pela sombra, mas Amanda sentiu. Era ele. "Gabriel?" chamou com voz hesitante. O homem levantou o rosto. Os olhos cinzentos a fitaram com intensidade. "Você veio", disse ele, com um leve sorriso. "Eu sabia que viria." Amanda permaneceu em silêncio, tentando compreender quem era aquele homem. "Obrigada. Acho que foi você quem me salvou", murmurou. "Me chamo Amanda. Mas, quem fez isso comigo?" "Você viu?"
Gabriel suspirou e fez um gesto para que ela se sentasse junto ao fogo. Você está fazendo muitas perguntas de uma vez só. Mas eu vou contar o que sei. Prepare-se, porque a verdade pode ser muito amarga. Ele jogou mais galhos na fogueira. As chamas crepitavam, espantando os mosquitos que rodeavam o local. Eu te encontrei no lixão, começou ele. Você estava desacordada. Não sei exatamente o que aconteceu com você, mas estava em péssimo estado. Por sorte, eu tinha um chá de ervas no meu cantil. Acredito que foi isso que te salvou, disse Gabriel, com calma. Era uma infusão específica para casos de envenenamento. Na carta, você escreveu que fui trazida aqui por 2 pessoas em um carro preto. Você ouviu os nomes deles? Perguntou Amanda, ainda fraca. Gabriel franziu a testa. Não sei exatamente quem eram, mas ouvi fragmentos da conversa. Comentavam sobre algum plano, algo que teria dado certo. Também riam de você. De mim? Amanda sussurrou, sentindo o peito apertar. Mas, por quê? Não sei. Mas tenho quase certeza de que você foi vítima de uma armadilha muito bem elaborada. Quem te envenenou sabia exatamente o que estava fazendo. A dose foi calculada de forma que você não morresse imediatamente, mas enfraquecesse aos poucos. Todo o processo levaria cerca de 3 horas, talvez um pouco mais. Ele fez uma pausa e completou. As ervas que usei são consideradas os melhores antídotos naturais, claro, se administradas por alguém que entenda do assunto. O veneno foi obra de um especialista. Sim, murmurou Amanda, engolindo em seco. Ontem, meu marido e eu fomos visitar uma amiga. Depois, iríamos ver meus pais. Tomei chá na casa dela, e depois disso, apaguei. Gabriel refletiu por um momento. Essa amiga entende de ervas. Amanda hesitou. Não sei dizer ao certo sobre ervas, mas ela é química. Trabalha em um laboratório que presta serviço para uma clínica. Aí está a resposta, disse Gabriel, com um sorriso meio amargo. É exatamente o tipo de pessoa que teria conhecimento para preparar esse tipo de substância. Quanto ao carro preto, disse Amanda, pensativa. Nem eu, nem o Bruno, nem a Eliane temos um. Ela fez uma pausa. O Bruno até cogitou comprar um SUV um tempo atrás, mas eu pedi que não. Amanda abaixou o olhar, a voz embargada. Depois da morte dos meus pais adotivos, passei a sonhar com acidentes. Sempre via um carro preto. Era um pesadelo recorrente. Não sei se foi coincidência ou um aviso. Mas fiquei com medo. Gabriel a observou com atenção. Então, sem dizer nada, serviu mais um pouco de chá do cantil. Tome. É o mesmo chá. Vai te dar forças e ajudar a eliminar o restante do veneno. Amanda aceitou com gratidão. O silêncio pairou entre os dois por alguns instantes, até que Gabriel respirou fundo e revelou. Antigamente, eu era médico. Por isso entendo um pouco de tratamentos com ervas. Sério? Amanda se espantou. Ele concordou, com um leve sorriso melancólico. Sim. Fui cirurgião em uma clínica particular. Tinha uma carreira promissora. Era considerado um dos melhores da área. Naquela época, eu tinha tudo, continuou Gabriel. Um bom cargo, casa, carro, um sítio, uma esposa que eu amava, a Adriana, e o nosso filho, Mateus. Minha vida parecia um sonho. Ele fez uma pausa longa antes de retomar. Mas tudo mudou 5 anos atrás. Um empresário muito influente, o Sr. Afonso Montenegro, chegou até mim com um caso extremamente delicado. Nenhum outro médico quis operá-lo. Eu aceitei. A cirurgia correu bem, mas depois surgiram complicações. Todos achavam que ele morreria, mas eu insisti. Comecei a tratá-lo com ervas medicinais, algo que aprendi com minha avó, em segredo. E contra todas as previsões, ele se recuperou. Amanda ouviu com atenção enquanto ele prosseguia. Mas a esposa dele, Dona Cíntia, ficou furiosa. Descobri depois que ela contava com a morte do marido para herdar tudo. Quando ele sobreviveu, ela me acusou de charlatanismo, de ter trocado os medicamentos por poções duvidosas e de fazer experiências com ele. Fui demitido e perdi minha licença médica. Que mulher cruel! Murmurou Amanda, indignada. Gabriel mordeu o lábio com força, tentando conter a dor, mas continuou.
Depois descobriu-se que ela fez tudo aquilo só para acelerar a partilha dos bens. Afonso, claro, se separou dela, mas já era tarde demais para mim. Me armaram uma acusação de roubo de medicamentos e acabei condenado a 3 anos de prisão. Amanda arregalou os olhos, mas não disse nada. Ele seguiu, com um olhar distante. Durante a transferência de presídio, um dos detentos tentou fugir e feriu gravemente um dos agentes penitenciários com uma lâmina. Ele estava morrendo, e eu não consegui ignorar. Mesmo algemado, prestei os primeiros socorros e salvei a vida dele. Detalhe: era o mesmo agente que vivia dizendo que ia me enterrar na cadeia. Ele sorriu de canto, amargo. No fim, isso acabou me beneficiando. O juiz reduziu minha pena para regime condicional. Mas a reputação estava destruída. Adriana me abandonou, levou nosso filho, e 1 ano depois, fugiu com o amante para fora do país, levando todo o meu dinheiro. Deixou Mateus num orfanato. Gabriel apertou os olhos e limpou discretamente uma lágrima que escorreu. Desde então, tento recuperar a guarda dele. Mas dizem que sou um ex-presidiário, um curandeiro, e que não sou adequado. Mas eu só quero ficar com meu filho. Ele tem 7 anos. E eu o amo mais do que tudo. Amanda o encarava, tocada, com lágrimas nos próprios olhos. Que injustiça! Sussurrou ela. Gabriel respirou fundo, encarando o fogo. E você, Amanda, agora sabe que não é a única que foi traída e jogada fora por pessoas em quem confiava. Eu não te contei isso para que sentisse pena de mim, Amanda, disse Gabriel. Contei para que você entendesse que, mesmo nas situações mais sombrias, a gente pode encontrar forças para lutar. Ele se levantou e caminhou até a beira do rio. Agora vivo aqui. Recolho ervas, cuido de pessoas. Alguns vêm até mim, outros mandam recado pedindo ajuda. Moro longe da cidade, longe das mentiras e da hipocrisia. Aqui eu encontrei paz. Mas não consigo virar o rosto quando vejo injustiça. Mas como você trata as pessoas com ervas? Você é médico. Na medicina tradicional, isso não é muito ensinado, comentou Amanda, chamando pela primeira vez de você. Gabriel deu um leve sorriso. A saúde e as ervas estão mais ligadas do que muita gente pensa. Vários remédios são feitos com plantas. A medicina oficial só não gosta de falar sobre isso. Eu sei muito sobre ervas. Aprendi com minha avó, Dona Tamara. Ela era curandeira. Desde criança, eu estudava com ela. Quando virei médico, percebi que o conhecimento dela era mais útil do que imaginava. Ele caminhou até o varal onde várias plantas secavam. Olha só. Esse é o hipérico. Ajuda contra depressão e estresse. Essa aqui é a camomila. Acalma, tira a inflamação. Hortelã, para dor de cabeça e tensão nervosa. E essa aqui, 1000 folhas, estanca sangramentos e ajuda na cicatrização. Ele mostrou então um pequeno frasco com um líquido escuro. Esse aqui é meu tônico especial. É um extrato de raiz de ginseng. Dá força, energia e ajuda a recuperar o corpo depois de um trauma. Amanda escutava com atenção, fascinada por aquele homem que, por alguns minutos, a fazia esquecer de seus próprios problemas. Ela confiava nele. Nos olhos de Gabriel havia cansaço e dor, sim, mas também havia força, bondade e compaixão. E agora, o que eu faço? Perguntou ela. Por fim, você precisa descobrir quem são essas pessoas que tentaram te matar. E por quê? O melhor seria procurar a polícia, sugeriu Gabriel. Amanda hesitou, balançando a cabeça. Mas, denunciar isso assim? Eu nem sei o que dizer. Que tomei chá na casa da minha amiga e depois acordei num lixão. Eles vão rir da minha cara. A polícia precisa de fatos, não de suposições, completou ela, em voz baixa. E além disso, se o veneno já saiu do meu corpo, o exame de sangue talvez nem revele nada. Gabriel a encarou com compreensão. Eu entendo suas dúvidas. Mas não dá para ficar de braços cruzados, comentou Gabriel, enquanto trocava os feixes de ervas de lugar. Precisamos agir. Você tem alguma ideia? Perguntou Amanda. Conheço uma pessoa da polícia em quem confio de verdade. Um cara honesto, correto. Dizem que é um detetive nato. Um verdadeiro dom. Uma vez ajudei ele. O filho estava muito doente. Ele já tinha recorrido a médicos, curandeiros,
Tudo que é canto. Eu tratei o menino com ervas. E ainda aconselhei que se separasse da segunda esposa, que era madrasta do menino. Ela não gostava da criança, negligenciava. Por isso nem percebeu os primeiros sintomas da doença. Gabriel parou por um instante, pensativo. Vou ligar para o Rodrigo. Talvez ele possa nos ajudar. Tudo bem, eu topo, concordou Amanda. Enquanto Gabriel falava ao telefone, Amanda entrou no pequeno casebre e começou a observar o ambiente por dentro. Tudo ali exalava simplicidade e aconchego. Nas paredes, quadros com ilustrações de plantas medicinais. Sobre a mesa, um velho manual de medicina. Em um canto, um baú desgastado. Parecia que aquele ex-médico havia, de fato, construído um outro mundo, à parte da correria e do caos da cidade. A conversa de Gabriel foi breve. Ao terminar a ligação, ele se voltou para Amanda. O Rodrigo vem amanhã. Disse que quer ouvir sua história pessoalmente. Prometeu ajudar, de qualquer jeito. Mas fez um alerta bem claro. Você não pode entrar em contato com seu marido nem com sua amiga. Que eles pensem que você está morta, enterrada sob pilhas de lixo. Amanda soltou o ar em alívio. Obrigada, Gabriel. Não precisa agradecer. Eu só estou fazendo o que qualquer médico de verdade faria. O juramento que fiz não tem prazo de validade, sabe? Ele sorriu e continuou. Agora você precisa descansar. Está exausta. Tem um quartinho livre aqui. Pode dormir lá. Amanda seguiu até o cômodo ao lado. Era pequeno, mas limpo e acolhedor. Havia uma cama coberta por um lençol simples de algodão, e uma cortina leve balançava na janela. Obrigada, sussurrou ela, antes de se deitar. Logo o cansaço venceu, e Amanda adormeceu profundamente. Sonhou com fragmentos de lembranças, rostos de pessoas desconhecidas, um jipe preto e a voz de Gabriel, calma e encorajadora. A noite passou tranquila. E pela manhã, quando os primeiros raios do sol atravessaram a janela empoeirada, Gabriel já estava acordado. Preparava algo no fogão, e a casa estava tomada pelo aroma suave de pão e ervas frescas. Cerca de 1h30 depois, quando a névoa da manhã começou a se dissipar sobre o rio, um carro velho, mas bem conservado, parou diante da casa. Dele desceu um homem robusto, de meia idade, vestindo o uniforme da polícia. Seu rosto era sério, e o olhar, atento. Gabriel, está por aí? Perguntou ele, olhando ao redor da modesta cabana de Gabriel sem demonstrar surpresa nem julgamento. Rodrigo, que bom te ver, respondeu Gabriel, saindo ao encontro dele com a mão estendida. Obrigado por ter vindo tão rápido. Você disse que era sério, e não quis explicar por telefone. É sobre ela? O capitão Rodrigo Maciel dirigiu o olhar a Amanda, que estava parada no batente da porta. Sim, é a Amanda, confirmou Gabriel. Entra, Rodrigo. A história é longa, e nada agradável. Rodrigo entrou, analisando o interior da casa com um olhar treinado, observando cada detalhe. Gabriel ofereceu a única cadeira disponível, enquanto ele e Amanda se sentaram juntos no banco baixo, de frente para o policial. Muito bem, começou o capitão, tirando um bloco de anotações e uma caneta do bolso. Gabriel me contou que te encontrou em um lixão e que você tem problemas de memória. É isso mesmo. Amanda concordou. Sim, é isso. Acordei lá e não lembro como fui parar. Só me lembro do meu nome e de algumas coisas do dia anterior. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça, disse Rodrigo, com calma. Comecemos pelo que você lembra. Seu nome completo? Amanda Siqueira. Esse foi o nome que recebi no orfanato. Lá, quase todo mundo era Siqueira, Oliveira ou Domingues. Sabe como é, nomes genéricos para as crianças acolhidas. Rodrigo fez uma anotação. Ele conduzia a conversa com calma, sem pressionar, mas seus olhos não deixavam escapar nenhuma reação no rosto da mulher à sua frente. Você mencionou que esteve na casa de uma amiga, certo? Sim, eu e meu marido passamos na casa da Eliane na noite anterior. Era só uma visita rápida antes da viagem. Que viagem? Íamos visitar meus pais biológicos. O Bruno, meu marido, os encontrou recentemente. Eu estava ansiosa para conhecê-los pessoalmente. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Mas você não disse que era órfã? Amanda sentiu um nó na garganta, confusa com tudo aquilo.
Fui criada como órfã. Mas o Bruno conseguiu encontrá-los. Meus pais verdadeiros. Eu queria muito conhecê-los. Que carro seu marido dirige? Um sedã cinza. Daqueles modelos familiares. Nada demais. Certo. E ele comentou algo estranho com você ultimamente? Amanda franziu a testa, tentando lembrar. Não. Nada que me parecesse fora do normal. Tá bom. Agora me diga, Amanda. E o capitão seguiu com as perguntas. O tom da conversa ficou mais sério. Você tem certeza de que seu marido pode estar envolvido no que aconteceu? Perguntou o capitão Rodrigo Maciel. Amanda deu de ombros, confusa, sem saber o que responder. Nesse instante, Rodrigo tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Alex, verifica nas câmeras da estrada um SUV preto que tenha saído ontem à noite em direção à rodovia federal, disse ele. Ponto de origem, saída do lixão da cidade. E também confere quem é o proprietário desse veículo. Ele desligou e voltou-se para Amanda. Preciso checar algumas coisas. Fique aqui. Eu volto logo. Rodrigo saiu da casa. Amanda sentou-se à mesa, cobriu o rosto com as mãos. Gabriel ficou em silêncio, colocando a mão suavemente em seu ombro. 20 minutos depois, o capitão retornou. Seu rosto estava tenso. Tenho notícias. E não são boas, disse, sério. Amanda levantou o olhar, assustada. O que houve? As câmeras da estrada registraram um SUV preto seguindo em direção à rodovia ontem à noite. Havia 2 pessoas no carro, um homem e uma mulher, informou Rodrigo. Amanda prendeu a respiração. Quem eram? Tudo indica que eram seu marido, Bruno e sua amiga Eliane Ferraz, respondeu o capitão. Amanda arfou de surpresa. Seus piores temores estavam se confirmando de forma cruel. E tem mais, continuou ele. Meu assistente descobriu que, há um mês, seu marido comprou um SUV preto, e ao que parece, não te contou sobre isso. Amanda mal conseguia respirar. Cada revelação parecia um golpe. Mas ainda não é tudo, disse Rodrigo, enquanto consultava as anotações. De acordo com os extratos bancários, seu marido contraiu vários empréstimos nos últimos meses, e já está inadimplente em todos. Em resumo, ele está falido. Acostumado a viver no luxo, e agora afundado em dívidas. Amanda cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Tudo fazia sentido agora. A traição, o envenenamento, o abandono no lixão. Vocês estavam indo visitar seus pais, certo? Rodrigo retomou. Pois bem, tudo leva a crer que seu marido planejava fazer a Eliane se passar por você, para receber a herança da sua família biológica. Amanda parou de chorar. Lembrou-se de como Bruno insistia naquela viagem. De como ele parecia tão animado por ela ter encontrado os pais. Tudo era encenação, um plano cuidadosamente orquestrado. E agora? O que vai acontecer? Perguntou Amanda, encarando o policial. Já demos início à operação de busca, respondeu Rodrigo com firmeza. Em breve, vamos encontrá-los, afirmou o capitão Rodrigo antes de partir. Após sua saída, o silêncio tomou conta da casa. Amanda continuava sentada à mesa, olhando para um ponto fixo. Gabriel serviu-lhe um pouco de chá, em silêncio. Então era isso que o Bruno tinha planejado, disse ela, rompendo o silêncio. Queria me matar, depois fazer a Eliane se passar por mim, e receber o dinheiro. Meus pais mal me conheciam pessoalmente. Não teria sido difícil apresentá-la como se fosse eu. Ela suspirou fundo, tomada pela dor. Eu fui tão cega. Confiei nele, confiei nela. Não se culpe, respondeu Gabriel. Pelo jeito, ele planejou isso muito bem. E essa Eliane, uma cobra, deve ter feito tudo por ganância, ou talvez por amor doentio. Pode ter se apaixonado pelo seu marido e estaria disposta a tudo. Amanda fez uma careta de nojo. Se eu tivesse prestado mais atenção, teria percebido. A inveja dela era tão evidente. Mas eu vivia no mundo da lua, sem enxergar o óbvio. Depois dessa, é difícil acreditar em amizade feminina. Olha, tem gente boa e tem gente podre por dentro. Quando a pessoa tem veneno na alma, não há o que fazer, concluiu Gabriel. E pensar que ela usava os conhecimentos de química para criar venenos ao invés de ajudar alguém. Que desperdício de talento. Só nos resta esperar,
E confiar que a justiça será feita, completou ele. As horas seguintes pareceram eternas. Nenhuma notícia. Amanda andava de um lado para o outro, enquanto Gabriel tentava acalmá-la. Será que os dois haviam conseguido fugir? Mas, finalmente, uma viatura da polícia parou em frente à casa. O capitão Rodrigo desceu com um leve sorriso. Precisamos da sua ajuda, Amanda. Prendemos seu marido e sua amiga. Mas os dois estão dando depoimentos contraditórios. Amanda apenas concordou com a cabeça, sem dizer nada. Gabriel a acompanhou. Na delegacia, o clima era tenso. Bruno e Eliane estavam em salas separadas, visivelmente pálidos e assustados. Quando Amanda foi levada à sala onde Eliane estava, a mulher se levantou num salto. Amanda, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu não queria. Foi o Bruno. Ele me ameaçou. De repente, Eliane sacou do bolso um pequeno frasco e lançou o líquido no rosto de Amanda. Você vai ficar cega, sua desgraçada. Gritou, antes que os policiais a contivessem novamente. Amanda gritou de dor. Uma ardência insuportável tomou conta de seus olhos. Ela não conseguia enxergar nada. Gabriel! Gritou, em desespero. Gabriel entrou correndo na sala, tomou Amanda nos braços e a levou para fora da delegacia. Com rapidez, lavou os olhos dela com água limpa e, em seguida, fez com que tomasse uma porção de ervas que sempre carregava na pequena bolsa presa à cintura. Aguenta firme. Vai ficar tudo bem. É só uma substância irritante. Eu vou neutralizar os efeitos. A dor começou a diminuir. A visão de Amanda voltou aos poucos, primeiro embaçada, depois cada vez mais nítida. Logo depois, os pais dela chegaram à delegacia, Armando Lacerda e Evani Lacerda. Ao verem a filha, não contiveram as lágrimas e correram para abraçá-la. Filha! Amanda, nós ficamos tão assustados. Chorou Evani, apertando-a nos braços. Amanda os abraçou com força, sentindo o calor daquele amor preencher cada espaço do seu coração. Era a primeira vez que os via pessoalmente, mas sentiu na hora. Aqueles eram seus pais. Sua família de verdade. Armando, um homem forte, de semblante firme, segurou a mão dela com firmeza. Nós vamos resolver tudo isso, filha. Esses dois não vão escapar da justiça. Imaginaram que poderiam nos enganar. Achavam mesmo que conseguiríamos confundir a Eliane com você? Nem se quisessem. Completou Evani. Faríamos um teste de DNA imediatamente. Mas vai entender o que se passa na cabeça de gente assim. Você acolheu uma cobra no peito, comentou Armando, indignado. E essa Eliane, segundo a polícia, já vendia venenos no mercado negro fazia anos. Química talentosa, mas aliada ao crime. Bruno e Eliane foram condenados 3 meses depois. O tribunal os considerou culpados por tentativa de homicídio e estelionato qualificado. Ambos receberam longas penas de prisão. Amanda, então, passou a viver com seus pais biológicos. Aos poucos, foi reconstruindo a vida, aprendendo o que era ter uma família amorosa e presente. Mas, dentro dela, havia algo que ainda faltava: Gabriel. Ela passou a visitá-lo com frequência, ajudando a colher ervas, aprendendo sobre curas naturais. Sabia que ele fazia aquilo por amor, sem buscar nada em troca. Era um verdadeiro curandeiro e um médico de alma. Certa vez, sentados à beira do rio, Amanda criou coragem. Gabriel, eu sei que você já sofreu muito, mas eu queria estar ao seu lado. Acho que eu te amo. Ele ficou em silêncio, olhando o reflexo da água. Depois, virou-se para ela, e nos olhos dele, Amanda viu a mesma chama que sentia no coração. Eu também te amo. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de que você se magoe por minha causa, murmurou Gabriel. Eu não tenho medo. O que eu não suportaria é viver sem você. Meses depois, eles se casaram. Foi o dia mais feliz da vida dos dois. E a primeira coisa que fizeram após a cerimônia foi ir ao abrigo onde Mateus, o filho de Gabriel, vivia. O menino de 7 anos, com grandes olhos cinzentos iguais aos do pai, ficou assustado no começo, mas logo correu para os braços de Gabriel e o abraçou com força. Papai, eu senti tanto a sua falta. Amanda se aproximou com um sorriso e estendeu a mão. Oi, meu amor. Eu sou a Amanda. Se você quiser,
Posso ser a sua mãe. O garoto olhou para ela surpreso, e então sorriu. Mamãe, sussurrou ele. Isso mesmo, mamãe de verdade, respondeu Amanda, abraçando com força. Agora estavam juntos. Uma família. Uma família construída contra todas as probabilidades, sustentada pela verdade, pela coragem e por um amor que nasceu das cinzas. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.